E é com essas jogadas maravilhosas que a gente começa o nosso final de semana para te deixar mais feliz. Bem-vindo, torcedor do Green Bay Packers, eu sou Rafael Antunes e esse é o Pack de Notícias, um programa que a gente solta de tempos em tempos para contar as notícias do Packers. E agora a gente começando uma nova temporada, né? Foi dada a largada oficialmente, com a Free Agency aberta, daqui a pouco tá chegando o Draft. A gente vai trazer para vocês as principais notícias do que o Packers tem se movimentado nessa off-season, para poder ajustar o salary cap, né, o dinheiro que ele tem para pagar os jogadores, para poder manter o elenco, para poder, né, trazer reforços e tudo mais, beleza? E a primeira notícia já tem a ver aí com o nosso querido Kevin King, amado, muito desejado, muito querido Kevin King. Ele renovou com os Packers, ele saiu, né? Saiu a renovação dele, ele assinou um contrato de 1 ano por 6 milhões, mas apenas 1,97 milhões que vai interferir no salary cap desse ano, de 2021, tá? E 3 milhões contarão na folha salarial de 2022. Eu acredito que uma última oportunidade para o King mostrar o que sabe. A gente sabe que ele tem suas qualidades, né? Não dá pra gente negar isso. Ele num campo curto ele tem suas qualidades, tanto é que na última temporada ele foi um dos que menos cedeu touchdowns, né? Um dos cornerbacks que menos cedeu touchdown, e se não me engano foi apenas um. Mas quando o campo é grande ele faz essas presepadas que a gente tá amargurado até agora da final da NFC, né? É inaceitável, inadmissível. Eu sou um ferrenho crítico do Kevin King desde sempre, porque para mim ele não vale um investimento, porque ele é sempre um cara que joga lesionado, que se lesiona, que deixa o time, né, quando precisa, quando necessário, ele deixa a desejar, como foi o caso mais uma vez. Então assim, eu fiquei extremamente chateado com essa renovação. Para mim tinha que dar um pé na bunda desse cara e falar adiós muchacho. Porém, o Gut resolveu dar mais uma chance, não sei se é uma última chance. O contrato pelo menos é só de 1 ano. Se não vingar, se não der certo, eu acredito que é um adiós, bye bye. Mas enfim, como eu disse, o Packers ele precisava se mexer nessa intertemporada, nessa off-season, para poder arrumar espaço no cap, né? O principal problema dos Packers era que ele estava muito negativo no salary cap, então ele tinha que arrumar um jeito de conseguir distribuir o dinheiro para poder manter os jogadores, para não ter muitas perdas. E foi isso basicamente o que o Packers fez até aqui. Ele não fez muito mais que isso, não teve contratações na Free Agents, não teve grandes movimentações. As grandes movimentações foram em reestruturação de salários ou para manter os jogadores que a gente tinha, tá? Mas então, para poder trazer isso para vocês, a primeira coisa que teve ainda no ano passado foi que a gente reestruturou o contrato do David Bakhtiari, né? O camisa 69 tinha renovado seu contrato na temporada passada, recebeu 10 milhões para abrir cerca de 8 milhões na folha salarial de 2021. Então teve uma reestruturação, a gente renovou com ele ano passado e fez uma pequena reestruturação, em vez dele receber 10, recebeu 8, tá? Outra coisa que a gente fez, depois disso foi a hora de se despedir de algumas peças. A gente se despediu do Christian Kirksey, né? Ele que é o deus da Packers Nation BR, né? Não sei se vocês lembram, se vocês não viram, ele mandou uma mensagem para nós, tá aqui no nosso YouTube, vai lá dar uma conferida, né? Mensagem maravilhosa, mas ele deixou o time, infelizmente, tá?
Depois de uma temporada, ele teve 77 tackles, 2 sacks e 2 interceptações. Então, um dos motivos foi para poder abrir espaço no salary cap. O time também demitiu o tackle Rick Wagner, né? O camisa 71 ficou apenas uma temporada também no time e foi titular em 9 jogos. Foi outro que foi embora, que a gente perdeu. Eles eram jogadores mais para rodar o time, então assim, não eram titulares absolutos, né? Apesar de que o Rick Wagner ele acabou sendo titular em 9 jogos porque a gente teve contusões. Aí depois disso a gente teve a reestruturação do Preston Smith, e essa sim foi uma jogada de mestre do Brian Gutekunst, né, do nosso gerente. Ele reestruturou o contrato, abrindo 7,25 milhões no salary cap de 2021. E é importante a gente salientar que o Preston Smith ele não teve uma temporada passada muito boa, né, comparado com 2019, onde ele, junto com os Za'Darius Smith, formaram os Brothers, né, os Brothers Smith. Ele não teve uma temporada muito boa. Mas ele, por conta disso, reconhecer que ele não teve uma temporada muito boa, ele aceitou reduzir o salário dele, né? A reestruturação envolveu alguns bônus por produtividade. Então, se ele produzir bem nessa temporada, ele recebe mais dinheiro, então, que é um incentivo. Além disso, o Rashan Gary cresceu muito no final da temporada, então os dois vão disputar a posição, o que vai incentivar mais ainda. Ele é um bom jogador, um excelente jogador. Ele, quando está dedicado, quando está focado, quando está jogando como ele gosta, ele rende muito bem. Então, eu achei que foi um excelente movimento do Gut, né, para poder manter o Preston Smith. E ele, na reestruturação, ele acabou conseguindo abrir um valor no salary cap que seria basicamente quase a mesma coisa que liberar o Preston Smith. E, se eu não me engano, liberaria 8 ponto alguma coisa se só mandasse ele embora, e com a reestruturação liberou 7,25, então foi um ótimo adicional, né? Então ele ainda pode ser cortado em 2022, mas acho muito difícil. Outra reestruturação que teve foi do Adrian Amos, né? Reestruturou o contrato 2 vezes durante essa off-season e abriu 4,3 milhões no cap de 2021. Esse valor foi dividido em 3 anos, né? Em 3 anos para receber no futuro. São void years, né, que a gente fala. Então são anos que ele receberá no futuro. Mais para frente a gente explica isso direitinho para vocês. O Devin Funchess também reestruturou o contrato. O Devin Funchess, para quem não lembra, é um wide receiver que foi contratado para a temporada passada. Porém, ele fez o opt-out para não jogar por conta da Covid-19, né? Ele tinha alguns familiares que tinham comorbidades, ele preferiu não atuar no passado. Ficou com o contrato suspenso e voltou agora. O contrato dele, se eu não me engano, era de 1 milhão e alguma coisa, e ele reestruturou para abrir 750 mil no salary cap, tá? E aí ele vem para disputar a vaga de titular nesse training camp, né? Acredito que ele tem tudo para ser pelo menos ali um wide receiver 3. Mas vai disputar com o MVS, com o Azar, né? A gente que dá para garantir mesmo um único titular absoluto é o Adams, beleza? Outra coisa que o Packers fez, eles reestruturaram o contrato do Billy Turner. Com a reestruturação a gente conseguiu abrir 3,5 milhões no salary cap. E isso praticamente garante o Turner no time para essa temporada. O Turner é um jogador muito importante, né? Ele se posiciona muito bem, joga muito bem, então foi um ótimo adendo aí que a gente conseguiu manter. A gente reestruturou também o contrato do Za'Darius Smith, transformando seus 9,7 de salário base e 5 dos seus bônus de estar no elenco em bônus de assinatura. Com isso a gente abriu 7,38 milhões no cap de 2021. O Za'Darius deve receber uma renovação de contrato ainda durante essa temporada, a gente acredita, né? É um jogador extremamente importante para a nossa defesa, que pressiona muito o quarterback adversário, que se identificou muito com nós, né? Com os torcedores, se identificou muito com o Green Bay Packers. É um cara que demonstra amar o que faz e que realmente se dedica muito. Tá? Então, durante essa temporada, já que seu contrato vai para exorbitantes 28 milhões no ano que vem. Então, ele deve renovar esse ano,
para poder distribuir esses 28 milhões do ano que vem em outros anos, tá? A gente teve uma perda muito grande, que é o Corey Linsley, nosso center, foi para o Los Angeles Chargers. É uma grande perda, a gente sabe que o Linsley ele é um dos melhores centers da liga, se não o melhor. Porém, o salário dele era muito alto para a gente manter, né? Era muito difícil a gente manter o Linsley. E a gente draftou ano passado um jogador para poder substituir, já pensando na substituição do Linsley, né? Então, assim, o Linsley, se não me engano, ele teve alguns jogos que ele ficou fora e teve uma substituição que funcionou bem, apesar de não ter algumas jogadinhas que não foram tão boas, mas tem uma boa conexão com o Rodgers. Então, assim, é uma perda, mas acreditamos que é substituível. Então, a gente está com essa esperança, beleza? Então, não é a maior das calamidades. Você fala, a gente manteve todo o time, mas perdemos o Linsley, então estamos inferiores. Não acredito nisso. Acredito que a gente mantenha o mesmo nível, o mesmo patamar, ou até melhor, porque é mais tempo dos jogadores juntos, mais conexão, mais identidade um com o outro. Então, todo mundo já começando a entender direitinho aonde se posicionar, onde deve jogar, como deve fazer, as rotas que devem jogar, que são chamadas, as chamadas de jogadas. Então, isso tudo coloca o Packers, na minha opinião, um patamar um pouco acima do que a gente estava ano passado, beleza? O Tony recebeu um tender de segunda rodada, né? Recebendo 3,3 milhões. O que é um tender? Não é a ave Chester lá, não é o tender que você come todo Natal, não, tá? O tender, eu vou tentar colocar de uma forma mais leiga, mais fácil possível. Seria como uma tag. Você fala assim, ó, esse jogador tá com a tag, e ele só pode sair se você cobrir esse valor aqui. Então a gente botou uma tag de 3,3 milhões. Ou seja, se algum time quiser levar o Tonyan, ele tem que pagar pelo menos 3,3 milhões e tem que dar uma escolha de segunda rodada do draft. Ou seja, time nenhum vai fazer isso, tá? Time nenhum vai fazer isso. Então basicamente a gente garante que o Tonyan permaneça mais uma temporada, tá? E se alguém desse uma proposta, o Packers ainda poderia cobrir essa proposta também. A gente teve também que o Lazar, o Randy Ramsey, o Malik Taylor e o Wash Nijman receberam tender e não podem negociar com ninguém, tá? Desses nomes, o Lazar é um nome muito importante. O Ramsey tem suas qualidades para poder fazer rodízio no time. O Malik Taylor também, né, jogou alguma coisinha. Agora esse Wash Nijman, confesso que não sei quem é, nunca ouvi falar e eu só falo de quem eu conheço, tá bom? Mas só para ficar constar para vocês, esses 4 jogadores receberam uma tender também, uma tagzinha, e não podem ser negociados, tá? Aí outro movimento que foi maravilhoso, que foi assim excepcional, fora do normal, fora do comum, que foi a renovação do Aaron Jones. A gente tem o Aaron Jones, nosso running back, top 3 da liga, eu diria, tranquilamente. É um cara que é excepcional, corre muito bem, ele recebe o passe muito bem também, dá muitas opções para o Rodgers. Nessa última temporada foi uma válvula de escape muito boa para o Rodgers. Sempre que o Rodgers não achava uma conexão rápida, ele olhava para o lado, tinha o Jones ali, passava curto e o Jones ainda ganhava, se brincar, várias primeiras descidas dessa forma. Então, assim, foi uma renovação excepcional, não só pelo jogador, mas pela forma que o contrato foi composto. Vou passar alguns detalhes aqui para vocês. Foi um contrato de 4 anos por 48 milhões. E o contrato é basicamente um contrato de 2 anos, com 4 milhões de cap hit em 2021. Então, nesse ano, digamos, né, vamos dividir por 4 anos, os 48 milhões, seriam 12 milhões por ano. Porém, nesse ano, só vai impactar em 4 milhões. Então, isso foi maravilhoso para a gente manter um cap positivo, tá? E no cap de 2022, no ano que vem, em vez de impactar em 12 milhões, ou os 12 milhões mais os 8 que faltava desse ano, vai impactar só em 9 milhões. Ou seja, depois desses 2 anos, provavelmente aí o Packers não deve renovar, não deve manter, deve ter algum dead cap, mas que talvez não seja tão impactante.
né, um dead money, que não vai ser tão impactante para o salary cap de 2023. E a gente mantém por pelo menos 2 anos o Aaron Jones na sua totalidade, no seu ápice, na sua melhor forma. Beleza? Teve a renovação do King, né, 6 milhões, mas que só vai impactar em 1,97, tá? E 3 milhões no 2022, para mim não era necessário, mas eu entendo porque de cornerback, se a gente for pensar, a gente tá carente, é uma posição que a gente deve atacar no draft, inclusive, e como a gente tá carente, no mercado você não acharia um corner que fizesse a função tão bem, não tão bem, né, porque o King não faz tão bem, digamos assim, mas que fosse equivalente ao King por um valor equiparável, ou que fosse melhor que o King. Os que são melhor que o King, que estavam no mercado, o salário era muito alto, era muito difícil de conseguir contratar, beleza? E por último, que a gente teve também foi a renovação do Big Dog, né? Ele voltou, a gente renovou, o cara é incansável, é o Zé Roberto do futebol americano, ele é imparável, já vai para, se eu não me engano, a sua 16ª temporada, alguma coisa assim, tá? E a gente renovou com ele por mais um contrato de 2 anos, no valor de 8 milhões, sendo 2,1 garantidos. Isso foi um dado divulgado pelo Tom Pelissero, né? E a gente ainda não teve os detalhes do impacto nesse de 2021. Mas acredito que, assim como o Gucci fez com a maioria, não deve impactar muito no salary cap de 2021. Beleza, pessoal? Essas são as principais notícias do que o Packers movimentou até aqui nessa off-season. Sempre que sair alguma coisa nova, a gente vai... Como a off-season é um pouco mais parado, a gente deve trazer o pack de notícias de 15 em 15 dias, ou 21 em 21 dias, 3 em 3 semanas, tá? A gente já está preparando um material para vocês agora para o draft, que acontece agora em abril, tá? Então, fica ligado aqui na Packers Nation, segue aqui as nossas redes sociais, vai estar aqui embaixo, no Instagram, Twitter, a gente movimenta, traz muitas informações para vocês por lá. Segue aqui a página, ativa as notificações, deixa o seu like se você gostou, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui por aqui, que tipo de vídeo, a gente tem alguns projetos para trazer esse ano para vocês. Comenta aqui pra gente o que você quer ver. Eu quero ver sobre a história do Packers, eu quero ver análise de jogadas, eu quero ver análise de jogos. Traz aí, quero ver bate-papo à toa, vocês falando besteira. Fala pra gente, a gente vai estar trazendo pra vocês, beleza? Foi um prazer estar com vocês, salve nação e até a próxima.